Olá, gente! Mais uma live aí para você ter essa porção diária, se alimentar da palavra de Deus. O intuito aqui agora da nossa página ou do nosso perfil, enfim, aqui nas redes sociais, vai ser sempre estar propagando a palavra de Deus, né? Esse é o intuito nosso agora. Então nós vamos todos os dias deixar aqui uma porção, um pouquinho da palavra de Deus para que você possa se alimentar. Então estamos aí em mais uma live. Se você quiser deixar alguma pergunta, um comentário, contribuir aí com o que eu estou falando, glória a Deus, fique à vontade, a ideia é que você venha interagir também. Se quiser compartilhar, amém, fique à vontade, tá? O texto que eu quero ler hoje está em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 20, do versículo 20 ao versículo 30. E eu dei um tema, tá? Para esse bate-papo nosso aqui. Nós éramos amigo, e você vai entender o porquê desse título, porque vai fazer muito sentido aquilo que nós vamos estar falando. A leitura é do versículo do Mateus 26, versículo 20 até o 30. Então vamos lá. Depois do pôr do sol, ele e os seus 12 estavam à mesa. Durante a ceia, ele disse: Tenho algo difícil, mas importante para dizer. Um de vocês me trairá. Chocados, eles começaram a dizer um após o outro: Eu não, Senhor. Jesus respondeu: Serei traído por alguém que come sempre comigo. Serei traído por alguém que sempre come comigo. O Filho do Homem sofrerá a dor da traição. Já previsto nas Escrituras, até aí nenhuma surpresa. Mas ai do traidor do Filho do Homem, melhor seria que ele nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, afirmou: Eu é que não sou. Jesus disse: Você sabe que é você, Judas. Durante a refeição, depois de tomar o pão e abençoá-lo, Jesus o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem, comam, isto é o meu corpo. Tomando o cálice e dando graças a Deus, entregou a eles também e disse: Bebam todos vocês, isto é meu sangue, a nova aliança de Deus, derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Não bebereis vinho outra vez até o dia em que bebereis com vocês no reino do meu Pai. Então eles cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras. Essa versão é a versão mensagem, se eu não me engano. Eu li de todas as versões, mas essa eu entendi que ficou bem mais a compreensão bem mais aberta. Então, aqui nós éramos amigos. Esse é o título que eu coloquei para nós conversarmos um pouco. Aqui vai falar da traição. Se você perceber, são 12. E Jesus na mesa, na última ceia, são 12. Andando com Jesus já há mais de 3 anos. E ele diz o seguinte: aqui vai ter quem vai me trair. Como também vai dizer, aqui tem quem vai me negar. Enfim, a mesa foi o momento da revelação. Então, na nossa caminhada, faz parte, né? Nós estamos vendo que Jesus instruiu, ensinou, fez tantos milagres, coisas extraordinárias, resgatou eles, ninguém, né? Sendo ninguém, e transformou eles em apóstolos, transformaram eles em apóstolos que vão fazer uma grande diferença. Mas ele falou que junto a eles tinham quem ia trair, quem ia negar, quem ia duvidar, enfim. E aqui nós vamos começar o nosso enredo. Eu coloquei alguns tópicos para nós estarmos nos posicionando e talvez isso também vai te ajudar. O primeiro tópico que eu coloquei aqui, andar junto, porque se andar sozinho, você cai. Junto de quem? Jesus, irmão. Tá? Ele diz assim, ó, por que você tem que andar junto? Para começar, ele diz assim, para vocês não ficar órfãos, para vocês não ficar sozinhos, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o Consolador, para vocês não ficarem sozinhos. Então vocês terão a presença do Consolador. Jesus é ascendido ao céu, né? 10 dias depois vem o Pentecoste, acontece a festa do Pentecoste, e na festa do Pentecoste o Espírito Santo pousa sobre eles. E ali nós vamos ver aonde de fato, né, começa ali a jornada da igreja. Então ali o Espírito vem sobre esses homens que estão ali há 10 dias orando, provavelmente 120 homens, eles são cheios da presença do Espírito Santo, prega, 3.000 se convertem e já se batizam. Então, por isso que nós, não tente andar sozinho. Sempre quando for andar, você precisa do auxílio do Espírito Santo. É ele que vai te conduzir. Se você tentar andar sozinho, você vai cair, você vai perecer.
né? O inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando uma oportunidade para que possa tragar. E deixa eu ser sincero para você, essa oportunidade a gente dá o tempo todo. Ai de nós se não fosse a presença do Espírito Santo, ai de nós se não fosse a presença de Deus sobre a nossa vida. E ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Ai de nós se não houvesse isso. Porque nós damos brecha o tempo todo, toda hora nós estamos dando uma abertura. Ele nunca vai te deixar só. A importância de andar sozinho, ele nunca vai te deixar só. Ele diz assim, ainda que uma mãe, coisa muito difícil, né? Uma mãe abandone o seu filho, eu jamais te abandonarei. Então você tem essa segurança de que ele sempre vai estar com você. Eu tenho um textozinho, Pegadas na Areia, se eu não me engano, quando eu ia na minha avó tinha um quadro, e toda vez que eu ia lá eu lia essa Pegadas na Areia. Eu gostava muito, né, da Pegadas na Areia. E é uma verdade, você nunca está só. Se você for uma pessoa sensível ao Espírito Santo, você vai ver que em muitos casos da sua vida, ele te carregou no colo, ele te conduziu, ele te levou, se chegou aonde você chegou. Talvez você está reclamando do seu momento agora, da vida que você está tendo, das circunstâncias que estão acontecendo, mas se você olhar bem, você vai ver que ele te conduziu até aqui e você jamais teria chegado sozinho. Você não teria chegado tão longe, eu não teria chegado tão longe. Então sabemos que é ele que nos conduziu para chegar onde nós chegamos. Também eu coloquei aqui, ó, sabe que ele está presente o tempo todo, ele cuida de você, ele cuida de mim, ele te protege, ele te ensina em meio à sua jornada. A nossa jornada, eu sempre gosto de falar de jornada, a nossa vida cristã é uma jornada. E em toda essa jornada é um aprendizado. Não tem uma base, um texto bíblico ali que não fala que os patriarcas, os homens da fé, os homens que foram exemplo, enfim, eles tiveram uma jornada e nessa jornada foi um aprendizado. Eles aprenderam, seja com dor, com dificuldade. Paulo diz assim, Paulo sabe lidar quando tudo está bem e sabe também lidar quando tudo está mal. Sabe lidar com a situação, com a bonança, mas também sabe lidar com a escassez. Ele aprendeu, sabe? As adversidades ensinaram isso para ele. As lutas que ele passou foi uma escola. Então, nessa trajetória nossa, nós sempre seremos instruídos. Por mais que às vezes doa um pouco, por mais que a gente nunca vai entender mesmo, porque sempre queremos aliviar a tensão de alguma forma, mas toda essa jornada é um grande aprendizado para a nossa vida. Esse tipo de relacionamento é uma via de mão dupla. Eu gosto de anotar essas coisas porque se deixar na mente eu esqueço. Legal. O nosso relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Tá certo que nós sempre usamos como via de mão única, só a gente pede. Às vezes a gente não faz nada pelo Evangelho, pela obra do Senhor, porque ele diz assim, ó, você quer fazer algo para Deus? Você quer fazer a obra do Senhor? Faça para o próximo. Se você fizer a obra do Senhor fazendo ao próximo, você está fazendo a obra de Deus. Você quer fazer a vontade do Senhor? Trabalhe em prol do próximo. Então por isso que ele vai falar, tive fome e não me deste de comer, tive nu, não me vestiste, tive preso e não me visitaste. Ele está dizendo, quer fazer para mim, faça para o próximo. Nem tanto que ele diz até sobre a oferta, né? Se você vai ofertar e você sabe que alguém tem alguma coisa contra você ou você tem alguma coisa contra alguém, deixa a oferta ali, né? Não se preocupe em dar ela agora, vá lá, se organize lá e depois você volte e oferte. Então para você ver que quer trabalhar para Deus, trabalhe para o próximo. Eu escutei esses dias uma coisa muito legal, é claro que você já vai escutando isso ao longo do tempo, né? Mas aí você escuta de vez em quando, isso vai fazendo você lembrar. E eu estava ouvindo uma pessoa falando que Deus não enriquece você para você somente desfrutar. Claro que você vai dar uma vida melhor para a tua família, claro que você vai poder desfrutar de muitos benefícios, porém ele te enriquece para um propósito que tem a ver com o próximo. Então, um exemplo, ele vai te enriquecer, ele vai te deixar com recurso para quê? Aí você não tem um projeto para criança, você não tem um projeto para idoso, um projeto para cuidar de pessoas, um projeto para cuidar de mulheres, órfãos, viúvas, enfim, você não tem um projeto, então por que ele vai te dar? Só para você desfrutar, só para você dizer que tem? Não, nós temos que ter um projeto. E nesse projeto o Senhor vai financiar para que aquilo seja propagado. Então, por exemplo, eu tenho um projeto de montar uma escola.
uma escola para instruir crianças, 0800, eu vou dar um jeito de começar com uma turma, né? Esse era o projeto inicial que nós tínhamos, nós estamos lutando para esse projeto. Então vamos colocar assim, você começa uma turma, e aí sempre vem um recurso, vai vir um recurso, e esse recurso vai conseguir custear para aumentar, para melhorar. E aí, conforme você vai ampliando, o recurso vai vindo. Porque é o propósito de Deus abençoar aquelas crianças daquele lugar, ou abençoar aquele lugar. E se você é essa pessoa que é o pilar ali para abençoar, Deus vai colocar sobre a sua mão para você administrar. Então você vai ver que José vai administrar no Egito algo extraordinário, que as pessoas vinham de tudo quanto é lugar e ele negociava. Ele pegava a terra, pegava o animal, pegava isso, não deixou só para o pessoal do Egito. Sabe, ele compartilhou, ele começou a abençoar. As pessoas não morreram de fome porque ele negociou. Então, assim, muito legal essa visão. Então, tenha um projeto em Deus. Ora o Senhor falando, Senhor, eu quero ter recurso, e o recurso precisa ser para alguma coisa, não somente para mim. Claro que você vai desfrutar, eu não estou dizendo que você não vai desfrutar, mas tem que ter um objetivo maior. Só querer a bênção, irmãos. Sabe, já viu quando a gente ora? A gente dobra o nosso joelho, a gente fala o que a gente quer, a gente sai falando, e amém, levanta, né? E eu quero que aconteça. Você não tem a sensibilidade de esperar. Ali, às vezes, você está orando, você parar, abrir ali a Bíblia e dar uma lida, falar, Senhor, fala comigo aqui, me responde. E o Senhor vai te responder, não há dúvida. Quer só a bênção, não é comportamento de cristão. O verdadeiro comportamento de cristão se relaciona com o dono da bênção. Tá aí já a ideia, tá? Deixa eu passar aqui. Segundo ponto, interessante, ter comunhão com Jesus. Primeiro ponto é você não andar sozinho, andar junto com Jesus. O segundo ponto não é só andar. Vou dar um exemplo. Os discípulos de Emaús, né? Eles estavam andando com Jesus, mas ali não havia comunhão. Eles nem sabiam que era Jesus. Claro que por um instante eles estavam vendados ali. Mas eles andavam, conversavam, criaram uma expectativa, que não vem o caso agora de eu falar, mas você vai ver que cria uma expectativa gigantesca de uma coisa que Jesus nem prometeu aquilo, mas eles criavam. A expectativa foi a distração para não reconhecer. Né? A expectativa que eles tinham, a conversa, o enredo da conversa, foi uma distração deles estar andando com Jesus e eles nem perceberam. Só quando Jesus parte o pão e some. Eles falam, quando ele falava, o nosso coração ardia. Então não foi uma coisa que aconteceu só no momento do partir do pão, já vinha acontecendo ao longo da conversa. Porque eles falavam, quando ele falava, o nosso coração ardia. Então o coração estava ardendo, mas eles não tinham a lógica ali, o cognitivo que era Jesus ali que estava falando com eles. Mas vamos lá. Ter comunhão com Jesus. Comiam na mesma mesa. Jesus está falando que quem vai negar, Jesus está falando que quem vai trair, come na mesa com ele. Está na mesa, está junto dele. Aí vamos lá. Tempo de qualidade. Precisamos ter tempo de qualidade. Também compartilhar segredos com ele. Um tempo de qualidade. O que é um tempo de qualidade? É você ir orar, ler a Bíblia e não estar grudado no celular, não estar com dupla atenção lá e atenção cá. Sabe, a tua atenção duplicada. Não, é só ele. É só leitura, é só oração. Então, tempo de qualidade, ok. Compartilhar segredos. Seus segredos precisam ser compartilhados. Contar o que te deixa alegre também te deixa triste. Tá? Você precisa externar isso para o Senhor nas suas orações. Não é aquela oração que você dobra o joelho, tá tudo bem, Senhor, tá ótimo, obrigado pelas provações. Aí quando você encontra o irmão, você está questionando a tua vida. É com Jesus que você tem que passar isso. Então, o tempo de qualidade, você vai compartilhar segredo, vai contar o que te deixa feliz, o que te deixa alegre, compartilhar os seus projetos, os teus sonhos, as suas metas para o ano, as suas dores, quais são as suas dificuldades, quais são os seus medos. Mas Jesus sabe, irmão, isso é uma conversa. Jesus sabe. Não há dúvida que Jesus não saiba do que você está passando. Mas se você separa um tempo de qualidade, não é só para me dar, Senhor. Né? Tem até lá em Provérbios, se eu não me engano, a me dá são as filhas
da ganância ou coisa desse tipo, me dá, só tem o me dá. Não, é você dobrar o seu joelho e você fala para ele, o tempo de qualidade tu vai separar ali que seja por dia 10 minutos, que seja meia hora, que seja uma hora, não sei, você vai separar o teu tempo de qualidade. Nesse tempo de qualidade você vai contar os seus segredos, sabe? Aquelas coisas que estão arraigadas lá dentro, que ninguém sabe, só você e Deus, é claro, mas você vai contar para ele, você vai externar isso para ele. Você vai contar o que te deixa feliz e o que te deixa alegre. Você vai contar para ele, vai compartilhar para ele quais são os seus projetos. E aí, meu irmão, se ele vai aprovar os seus projetos ou não, isso é outra história, mas tu tem que contar para ele. Quais são os seus sonhos, as suas metas, quais são as suas dores, quais são os seus medos, quais são as suas dificuldades. Sabe? Literalmente, Isaías, quando vai contar no capítulo 6 as suas dificuldades, Deus se revela para ele. É a maior revelação que ele vai ter ali de Deus. E ele estava indo contar, porque a Bíblia diz assim, no ano que morreu o rei Uzias, ele entrou no templo, irmão, se você pegar o enredo ali, você vê que ele está bem detonado. E ali ele vai encontrar com o Senhor. Então, ponto número 3. A revelação é fundamental para a nossa caminhada com Deus. Precisamos da revelação, a compreensão bíblica. Nós não podemos andar cega. Nós precisamos da compreensão bíblica. Então, nisso vai estar. A revelação nos dá o conhecer o que sabemos da existência de Deus. Através da revelação é que nós sabemos quem é Deus. Através da revelação é que nós conhecemos a Deus. Porque você lê a Bíblia, a Escritura, e ali há uma revelação para a compreensão. Entenda que o texto foi escrito há mais de 5 mil anos. Tem texto ali de 5 mil anos, texto ali de 6 mil anos, texto ali de 2 mil anos. Então, assim, não é a mesma cultura, não é a mesma forma de falar. Imagina, pessoal, são judeus, são escritos no grego, no hebraico. E aí hoje nós estamos no século XXI, uma cultura completamente diferente. E aí você pega a Bíblia e você lê escritos, coisas de 5 mil anos, você consegue compreender. Irmãos, isso é um milagre. Isso é uma revelação do Espírito Santo na tua vida. É por isso que se você não tem o Espírito Santo, a pessoa lê e fala, não entendo nada. Porque ele não teve a humildade de falar assim, você pode ser muito bom no português, você pode ser muito bom com a interpretação, mas se você não ser humilde e falar, Espírito Santo, eu vou ler a tua palavra agora, me ajuda a entender. A mesma forma que tu usou aqueles homens para escrever, aqueles 40 autores lá, da mesma forma que o Senhor falou para eles escrever, que eu consiga ler e compreender no mesmo formato. Porque a inspiração é o mesmo. Foi o Espírito Santo que inspirou, é a mesma. Agora ele vai interpretar para você, ele vai fazer você compreender o que ele estava falando com eles. Então, irmãos, precisamos da revelação. Então precisamos buscar a Deus, né? Eu sou de uma geração, irmãos, que a gente orava pelos dons, né? E eu lembro que a liderança sempre falava assim, ó, busque os dons, principalmente o de interpretação, discernimento de espírito, para você não se perder, né? Você não ser enganado. Hoje a gente nem vê, às vezes, a pessoa, né? Talvez tem muitos que nem sabe disso, mas a gente orava muito por isso, ter o discernimento, sabe? Quando é Deus que fala, saber interpretar a Escritura, porque se você... Olha que coisa interessante, Satanás, quando vai tentar Jesus, ele tenta na palavra. Na palavra, se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, e está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te proteger. Está escrito. Sabe, você vai ver lá no Éden, Satanás pega uma meia-verdade sobre o que Deus falou para não comer, e ele vai virando devagar. Sabe, se você não tiver a revelação do Espírito Santo, hoje nós vivemos muita meia-verdade, né? Pega um texto para falar de outra coisa. Aí fala o que quer falar e cita um texto dizendo que o texto está selando aquilo que falou. E às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, irmão. Não tem nada. Nós temos escutado muito isso. A internet está cheio disso aí, ó. A pessoa fala o que quer, e aí para se justificar, falando que o que ele falou é bíblico, ele pega um texto isolado e joga em cima daquilo ali e fala, tá nesse texto. E se você não tiver a interpretação do Espírito Santo, você fala, é verdade, é mesmo, e você cai. Então, precisamos da revelação. Esforça-se para entender o propósito de Jesus para a sua vida. Muito legal falar sobre isso, porque
nós precisamos. A parte mais difícil na nossa jornada, claro que tem muitas coisas difíceis, mas são prazerosas, né? Por mais que você sofra, que você lute, a Bíblia fala que no galardão a sensação é incomparável. Tudo que você passou aqui é incomparável com a recompensa de estar na glória. Então, assim, as lutas vão vir, tudo bem. Mas uma das coisas mais difíceis que nós estamos vendo é a pessoa conseguir desvendar a sua identidade. Sabe, quem é você de fato? É você descobrir para que você foi chamado. Você está nesse mundo para quê? Sabe, às vezes a gente faz tantas perguntas, mas as que realmente faz sentido, às vezes nós não perguntamos. Tem muitas pessoas que já estão na igreja há 30 anos e não sabem quais são os seus chamados. Não sabe para que foi chamado, não sabe qual é a sua vocação. Não sabe. E quando você não sabe qual é o seu chamado, a sua vocação, você briga por tudo e com todos. Sabe, se você está liderando e alguém chega, isso para você é uma ameaça, porque você não sabe qual é o teu chamado. Se alguém está pregando na igreja e você prega pouco, você já fica chateado porque você não entende o seu chamado. Se alguém chegou e por algum motivo substituíram, colocaram você em um outro a fazer, ou te deram um stand-by, botaram essa pessoa, você começa a criar uma briga, porque você não sabe qual é a tua identidade. Eu tenho muito comigo assim, que a identidade é igual a túnica de José. As pessoas invejam, querem, mas não cabe neles. É sua. É sua. Eles invejaram José, sabe? Criaram raiva de José, mas quando pegaram José, jogaram no poço e pegaram a túnica, não cabe, tiveram que sujar de sangue e rasgar, porque não cabia, foi feito sob medida. Sabe? Pode ter outra vertente, ok, mas essa é a minha vertente que eu entendo. Era muita ganância pela túnica, era muita raiva por causa de uma túnica colorida. Então, deixa eu te falar uma coisa, o que é seu, ninguém vai roubar. O que pode acontecer é tentarem te convencer de você abrir mão. Lembra de Satanás? Satanás não pegou a maçã e botou na boca de Eva e de Adão. Ela convenceu eles a pegar. Satanás não pegou Jesus e jogou do monte abaixo. Não, ele convenceu, joga-te daqui abaixo. Ele não transformou a pedra em pão, ele falou para transforma a pedra em pão, tentando convencer, sabe? Se prostre e me adora que eu te darei tudo isso, tentando convencer. Então, às vezes você tem uma habilidade incrível, mas você não sabe qual é a sua identidade. Aí o que acontece? Você briga por tudo. Aí daqui a pouco Satanás vem no teu ouvido e começa a soprar. Você não nasceu para isso, você não tem chamado para isso, isso aí não é teu lugar, ninguém gosta de você. E aí começa a minar, cara, começa a minar, sabe? E aquilo vai penetrar. É por isso que Paulo fala revestível de toda a armadura. E a última armadura, ele coloca uma das armaduras da salvação, na verdade, é o capacete. O capacete protege o que você pensa e o que você ouve. O capacete daquela época protegia a sua cabeça e a parte do seu ouvido. O que simboliza espiritualmente? Proteja o que você ouve para não afetar o que você pensa. Proteja o que você ouve para não afetar as suas decisões. Proteja o que você está escutando para não afetar a sua direção. Então, irmãos, é muitas vozes gritando no teu ouvido. Se você não botar um capacete e falar, eu preciso ouvir a voz que vem de dentro. E não é a sua, tá? É a voz que vem de dentro. A voz que emana lá de dentro, do Espírito de Deus. Para você ser direcionado, meu irmão, se perde. Se perde. Então, um dos pontos mais difíceis é a identidade. Sabe? Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Aí você fala, ok, estou me negando, estou lutando. Mas se você não saber qual é a sua identidade, para que você foi chamado, tu vai brigar por tudo. Tu vai ficar querendo brigar por tudo, vai ficar chateado, vai ficar na igreja chateado, não quero fazer mais nada, agora eu não boto a mão em mais nada, agora eu não vou para lado nenhum. Sabe por quê? Porque você ainda não entendeu qual é o teu chamado. Meu irmão, você quando está no seu chamado, aonde te coloca, você vai frutificar. Aonde pode botar você para você pregava, agora você não vai pregar mais, agora você vai ficar na portaria, vai frutificar na portaria. Não, agora você vai cuidar das crianças, vai frutificar nas crianças. Agora tu vai fritar salgado, tu vai frutificar fritando salgado. Você vai limpar a igreja, tu vai frutificar limpando a igreja. Aonde te coloca? Você é uma árvore plantada junto a ribeiro, meu irmão. Aonde te coloca, dá certo. Você vai frutificar. Você vai prosperar. Então, às vezes, você está brigando por coisa que Deus está falando. Olha, não é o lugar, é você. Não fique preocupado. Aonde você estiver, a bênção do Senhor está contigo.
E você estava achando que é o lugar, não, porque eu pregava, porque o meu cargo era tal. Meu irmão, não se prenda a cargo. Diante do Senhor, não, ele não vai dizer, pastor Fábio Cardoso. Não, meu irmão. É servo, eu sou servo. Eu sou servo. O título não vai me adiantar em nada. Na verdade, o título ainda vai fazer eu ser mais cobrado ainda. Quem muito é dado, não é isso? Muito é cobrado? Vai ser isso. Então, esses são o ponto. O segundo ponto também é ser atento e grato pelos mínimos detalhes do cuidado de Deus a seu favor. Seja grato, irmão, pelos mínimos detalhes que ele faz ao seu favor. Os mínimos, as coisas que você talvez fale assim, poxa, eu nem percebi. Seja grato. Seja grato a tudo, nos menores, nos mínimos cuidados que ele tem com você. Seja grato. Demonstrar interesse e compromisso para fazer aquilo pelo qual você foi criado para fazer. Muitos morrem sem saber qual é o seu propósito de vida. Eu acabei de falar aqui agora. Muitos morrem sem saber qual é o propósito de vida. O interessante, a gente você já deve ter escutado também, que as maiores riquezas estão no cemitério, né? São sonhos que não foram projetados, ideias que não foram executadas, chamadas que a pessoa enterrou por causa de briga. Então, assim, não passe nessa terra em vão. Deixe um legado. Seja uma estrutura. Seja um exemplo. Sabe, igual Paulo. Eu gosto de dar exemplo de Paulo porque Paulo não perdia uma oportunidade de pregar Jesus. Quem encostava, ele pregava. Estão querendo te prender. Ele pregava Jesus e descia pelo cesto. Estão querendo te prender. Ele pregava Jesus e pegava o barco e atravessava. Querem te prender. Ele pegava o barco voltando, pregava e deixava. Passava aqui, abria uma congregação, deixava os irmãos e ia. Não dava para voltar, mandava carta. Sabe, uma preocupação. Então, irmãos, faça a diferença. Sabe, não perca tempo. Às vezes, eu coloquei no meu coração. Você vai ver que agora no meu Facebook aqui, nas minhas redes sociais, tem tanto momentos de mensagem. Porque eu entendi o seguinte, é algo que eu gosto de fazer, provavelmente Deus me direcionou para fazer, e às vezes você quer elaborar, precisa ter um fundo legal, não, precisa ter uma iluminação boa. Meu irmão, você precisa pegar e fazer. Você precisa fazer, seja fiel no pouco. Então eu entendi, se eu não tenho problema de falar em público, eu não tenho problema de falar ao vivo, eu não tenho problema de usar rede social, eu sei usar as redes sociais, eu conheço um pouco da palavra de Deus, por que não falar aqui? Por que não falar? Às vezes a gente posta tanta foto, reposta um monte de coisa, e por que não falar? Então eu entendi no meu coração que é meu tempo de fazer isso. Então, assim, eu não sei qual é o seu tempo, não sei qual. Às vezes você tem a oportunidade de falar no colégio para uma pessoa. Às vezes você tem a oportunidade de ler a Bíblia em família, sentado na sala. Talvez você tenha a oportunidade de botar um rádio no louvor aonde você trabalha. Não sei, mas não tenha vergonha de falar de Jesus, propagar ele. Não tenha vergonha. Nós fomos alcançados porque alguém propagou, alguém teve coragem de falar de Jesus e nós fomos alcançados. E agora, quando cabe a nós a falar, nós estamos nos retendo, vivendo num mundo que a doença psicossomática está tomando conta, onde quem não sofre de depressão está sofrendo de ansiedade por causa de pressão, por causa de um monte de coisa, uma fobia. Então, irmãos, fala de Jesus. Jesus é o único que pode mudar a nossa história. Mudou a minha? Mudou a sua talvez? Ou pode mudar a sua que você está aí me assistindo? Não perca a oportunidade. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Não, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de fazer isso. Não, irmão. Entrega a si mesmo. É assim que ele vai te mudar. Ele vai te transformar. Se você esperar parar com isso para servir a ele, meu filho, vai passar 20, 30, 40 anos, talvez você morra e você não vai largar isso sozinho. Não dá. Qual é o nosso título? Nós éramos amigos. Eu botei o primeiro subtópico o quê? Não ande sem Jesus. Não ande sozinho. Sozinho você cai. Então, fique aí com essa mensagem. Deus te abençoe. Olha, para você que chegou até aqui, não deixe de compartilhar. Compartilhe aí esse vídeo. Nos ajude aí a propagar o evangelho. Não deixe de comentar. Se você tem algo a acrescentar aqui, acrescente. Se, pastor, também não concordei. Ok, a tua opinião. E vamos andar, tudo bem. Mas propague de alguma forma. Se manifeste aí com o Espírito de Deus aí para fazer a diferença.
Todos os meus vídeos eu sempre alerto. Nós temos e-books, tá? Esses e-books são para ajudar a nossa jornada, o nosso ministério, a nossa caminhada de fé. Então ali vai ter e-book falando sobre o livro de Apocalipse, dízimo, falando sobre oferta, falando sobre como montar pregação, falando sobre a verdadeira liderança cristã. Eu falo sobre Jesus e sua trajetória. Tem muitos. Você vai clicar no link lá, você vai ser direcionado para uma página lá, você escolhe o que você quer, que lá tem muitos. E aí você dá uma olhada lá. Todos esses são meus, irmãos, tá? Todos esses e-books foi eu que fiz. Então, assim, foi muito de Deus, né? Para eu poder ter escrevido isso tudo. Foi muito de Deus. E, assim, eu não sou escritor, né? Para quem sabe aqui, para quem me conhece, sabe que eu tenho um livro Vai ou Fica, um livro físico, que nós estamos sem impressão agora, mas fizemos aí 400 tiragens. Graças a Deus já foi tudo. Mas nós temos aí o desejo de fazer a segunda tiragem, ou se não, fazer o livro físico desses e-books. Mas eu dependo aí que Deus direcione a gente para isso. Então, irmão, pronto, isso, vai propagando aí, nos ajude aí a divulgar o nosso trabalho. Deus abençoe sua vida poderosamente.